Nessa manhã, nosso tema 2024 da 8ª Igreja fala sobre crescimento, sobre unidade, sobre comunhão, sobre viver o extraordinário de Deus em nós. E nessa manhã eu quero compartilhar um pouquinho sobre crescendo em unidade e comunhão. Romanos 12, verso de 4 a 6, ele diz o seguinte: nós somos como as várias partes do corpo humano. Cada parte tem seu significado no corpo, visto como um todo, mas não o contrário. O corpo de quem estamos falando é o corpo formado por pessoas escolhidas por Cristo. Tem escolhido por Cristo aqui nessa manhã? Aleluia! Somos escolhidos por Cristo. Cada um de nós encontra significado e função como parte desse corpo. Não podemos ser como um dedo decepado, que não tem valor. Então, desde que estejamos ligados às outras partes constituídas de maneira genial e funcionando de forma maravilhosa no corpo de Cristo, sejamos o que fomos feitos para ser, sem inveja ou sentimento de superioridade sobre os outros, sem tentar ser algo que não somos. Essa é a versão, a mensagem. E ela traz de uma forma muito clara: seja o que você foi criado para ser. Não alguém que você não foi criado para ser. Não deseje ser aquilo que Deus não planejou que você fosse. Também o texto de 1 Coríntios 12, 25 a 28, fala o modo pelo qual Deus formou o corpo humano. É um modelo que nos ajuda a entender a nossa vida comunitária na igreja. Cada parte depende da outra. As partes que mencionamos e as que não mencionamos. As partes que vemos e as que não vemos. Se uma parte se fere, todas as outras partes estão envolvidas. Se uma parte vai bem, todas as outras desfrutam esse bem-estar. Vocês são o corpo de Cristo. É o que vocês são. Jamais se esqueçam disso. Só depois que vocês reconhecem que participam desse corpo, é que a parte de vocês adquire algum significado. Nós estamos no ano do crescimento através da comunhão. A verdade é que sem unidade é impossível a igreja de Cristo experimentar o crescimento. Não há como crescer se não há unidade. Porque quando não há unidade, enquanto um está indo para a direita, o outro está indo para a esquerda. E a verdade é que quanto mais os que estão indo para a direita vão, mais distantes eles ficam uns dos outros. Unidade é quando nós caminhamos numa mesma direção, quando nós olhamos para Cristo e quanto mais próximos de Cristo, mais próximos uns dos outros nós estaremos. Porque quando caminhamos em direção a Cristo, o que estava na esquerda, ele começa a vir para o centro. O que estava na direita também começa a vir para o centro. E ambos vão se encontrar no centro. E o centro é Jesus Cristo. A vida cristã, ela só tem significado quando nós reconhecemos que precisamos uns dos outros na comunidade da fé. Sozinho, a nossa vida perde valor. Sozinhos, nós somos então fracos, nós ficamos fracos. Nós vamos ficando enfraquecidos na fé. Quando nós caminhamos sozinhos, pode ser que no meio do caminho tenha uma pedra e a gente tropece e se machuque e caia e não tenha ninguém para estender a mão e a gente não consiga se levantar. Sozinho, nós choramos sozinhos. É muito triste chorar sozinho. É melhor quando a gente chora acompanhado. Na família da fé é assim. Nós caminhamos em unidade. Choramos juntos, mas também celebramos juntos.
na vida dessa igreja e na história dessa igreja, essa igreja que esse ano completa 35 anos, mas na história dela houveram momentos de risadas, de gargalhadas, mas também momentos de muito choro. Mas enquanto caminhávamos no tempo do choro, nós não caminhamos sozinhos. Nós choramos juntos, nós sofremos juntos, mas quando passou o choro, porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, quando chegou a alegria, nós também celebramos juntos. E é assim na caminhada da fé, na comunidade, senão a nossa vida perde valor. Um corpo precisa crescer. Então, a igreja de Cristo também precisa crescer. Ela também precisa avançar. E para que esse crescimento se torne uma realidade, a unidade entre os membros desse corpo é um pré-requisito indispensável. Somos diferentes. Temos funções diferentes. Mas trabalhamos em unidade por um mesmo objetivo. Fazer desta igreja um lugar da manifestação da glória de Deus. Por isso, nessa manhã, a palavra de Deus ela vai nos ensinar a respeito dos valores que agregamos à nossa vida quando nós experimentamos a comunhão verdadeira, onde a unidade é um ingrediente essencial na nossa vida. Quando há unidade na igreja, as pessoas experimentam autenticidade. A comunhão autêntica, ela não é superficial. Ela não se resume a conversas sobre banalidades, sobre futilidades. Ela é genuína. Ela é de coração para coração. Ela ocorre quando as pessoas se mostram honestas a respeito de si mesmas e do que está acontecendo na sua vida. Ela não é fake, ela não é algo que se cria, ela é a realidade. É aquilo que está acontecendo em nós e através de nós. Quando há unidade na igreja, as pessoas experimentam autenticidade e reconhecem suas fraquezas, confessam suas falhas, revelam seus sentimentos, admitem medos, reconhecem então que precisam de ajuda e precisam de oração. Nós comunicamos uns aos outros as nossas necessidades. Autenticidade é exatamente o oposto do que o mundo prega. E do que muitos têm pregado. Que eu não posso comunicar, que eu só posso passar a parte boa da minha vida. É só a foto bonita que vai para as redes sociais. Aquela foto quando a gente acorda e que não penteou o cabelo, essa não pertence às redes sociais. Em vez de uma atmosfera de honestidade e humildade, há uma conversação fingida, encenada, politiqueira, superficialmente educada e frívola. As pessoas vestem máscaras, mantêm a guarda e agem como se sua vida fosse bem sucedida. Em todos os aspectos. Essa atitude decreta a morte da verdadeira comunhão. Ela não tem nada a ver com o que de fato somos, porque todos nós, um dia, nós podemos estar bem. Hoje temos trabalho, amanhã um pode ficar desempregado. Hoje está tudo bem na minha vida profissional, mas amanhã pode não estar. E a família da fé, ela caminha em unidade, ajudando uns aos outros, porque o dia em que algo não vai bem, o dia que a enfermidade chega, o dia que a tristeza chega, há alguém na comunidade da fé para abraçar você, para orar com você, para liberar uma palavra profética sobre a sua vida, que vai renovar a sua esperança, vai te dar ânimo. Na família da fé, nós nos preocupamos uns com os outros. Isso é igreja. Essa é a igreja que eu conheço. Qualquer coisa diferente disso, para mim, não é igreja. É um ajuntamento de pessoas.
São pessoas que se reúnem e que simplesmente passam por aquele lugar, cada um olhando para si mesmo, vivendo sua própria vida, sem importar com o outro. Quando nós falamos de uma comunidade autêntica, uma comunidade de verdade, é uma comunidade que chora com os que choram, que celebra com aqueles que estão vencendo. Uma comunidade que se alegra numa manhã de domingo, quando ela tem uma criança tocando na bateria, sendo parte do louvor oficial da igreja. Aleluia! É a igreja avançando, é a igreja crescendo, porque não há uma igreja lá embaixo e outra igreja aqui em cima. Há um só corpo, que serve a um só Senhor. E que cresce junto. Família. Temos dito, somos família. Família celebra cada conquista. Família celebra a conquista dos pais de ver o filho ainda em tenra idade, ainda pequeno. Não é nem um pré-adolescente, ele é uma criança. Que age como criança. Porque às vezes vocês não percebem, mas eu estou ali, eu percebi. Quando a amiguinha dele chegou, ele ficou em pé ali na bateria, dizendo para ela assim, ei, eu estou aqui, atitude de criança. Porque ele é uma criança, mas uma criança da família, que está crescendo na família e aprendendo na família como se serve ao Senhor. Isso é família, família que abre oportunidade para todo mundo. Para o que é profissional, mas para aquele que não é profissional. Isso é família, porque lá na sua casa, com o seu netinho, com o seu filho pequeno, você vai lá, você compra o pianinho, você compra a flauta, você compra aquelas batucadas de criança, e ele batuca e você acha bonito. Ai, que lindo, meu filho, que coisa linda. Ele vai no pianinho de brinquedo com um dedo só e você grava e posta. Então, na família da fé, a gente também celebra quando um dos nossos vem batucar. Pode ser que em algum momento perde o ritmo, está bonito do mesmo jeito. Porque é família. Quando a gente chega na família de pessoas que experimentam algo autêntico, de verdade, é isso. A gente quer que cresça. A gente quer que o nosso irmão que está ali do lado, que ele avance. Que ele cresça. E nós vamos respeitando as individualidades de cada um. Sabendo que o Ederson fala bem, o Ederson toca bem. Mas aí a Silvia vem e fala assim, mas é difícil falar aqui, hein? É difícil. A gente vai respeitando as individualidades e o dom de cada um, porque isso é corpo. Eu não tenho habilidade com a minha mão esquerda. Eu tenho habilidade com a minha mão direita. A minha mão direita é a que escreve, então com ela eu consigo escrever. A mesma habilidade da mão direita não é da mão esquerda. E para aquele que não é destro, a habilidade da mão esquerda, ela é melhor do que da mão direita. A força de um lado é diferente do outro. É assim com você ou só comigo? É com vocês também? Isso é corpo. No reino, na igreja, também é assim. Nós vamos ter aqueles com maior habilidade de um lado, outros de outro. E assim nós vamos avançando, nós vamos crescendo, e é isso que torna o corpo perfeito. Eu e vocês. Tem umas meninas aqui da decoração e eu falo com elas, eu consigo ajudar vocês. Eu corto o durex. Se tiver bom assim, vocês podem contar comigo. No mais, vocês mandam a lista, eu sei comprar.
eu sei dirigir, eu levo vocês onde vocês quiserem, eu pago a conta, mas no máximo da decoração eu vou ajudar vocês cortando durex, se você me disser o tamanho que você quer. Porque senão é perigoso eu cortar errado, isso é corpo. No corpo nós nos completamos. Somente quando nós somos sinceros sobre nossa vida é que nós vamos experimentar a real comunhão. O mundo pensa que a intimidade ocorre no escuro, mas Deus diz que ela faz parte da luz. As trevas são usadas para esconder ferimentos, erros, medos, fracassos e falhas. É na luz que os trazemos todos para um lugar aberto e admitimos quem realmente somos. A Bíblia diz: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. 1 João 1, 7 e 8. Ser autêntico exige coragem e, ao mesmo tempo, humildade. Significa enfrentar o medo de ser exposto, da rejeição e de ser novamente ferido, novamente magoado. Mas então, por que é que alguém iria correr o risco de abrir seu coração na família da fé? Porque a Bíblia diz que é a única maneira de crescer espiritualmente e de ser emocionalmente saudável. Tiago 5,16 diz: façam disso uma prática comum. Confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês possam viver juntos, integrados e curados. Sabe o que é trazer para a luz? Trazer para a luz, vou contar então para ilustrar isso, o testemunho de uma colega de trabalho, e eu tenho autorização para fazer isso, e ela conheceu a Cristo quando criança. A mãe levava para a igreja, ela batizou, ela ficou até já jovem na igreja, e então a mãe morreu, ela afastou dos caminhos do Senhor, porque ela achava que as pessoas na igreja não se importavam. Ninguém se importa. E ela ficou muito tempo longe. E nesse tempo de ficar longe do Senhor, ela viveu uma vida toda errada. Toda errada. Ela adulterou, cada dia ela estava com uma pessoa, durante muito tempo da vida dela. Entrou no vício, ela passou a fumar durante anos, foram muitos anos. Mesmo nesse tempo, ainda assim, ela ouvia a voz de Deus falando com ela. Mas ela não queria ouvir. E ela dizia assim: imagine, vou numa igrejinha de bairro? Não vou. E aconteceu que, há 6 meses atrás, ela veio trabalhar onde eu trabalho, na minha unidade. E ela foi contratada e ela chegou lá, logo no primeiro dia ela chegou, ela começou a conversar e ela é extremamente falante, o contrário de mim. E ela começou a contar, começou a falar. E aí, no outro dia, ela abriu o coração e ela falou a respeito de quem era a mãe dela, porque aí ela ficou sabendo que eu era cristã. E aí ela começou a conversar e a falar, e eu, então, conversei com ela. Falei algumas coisas com ela, e ela sempre falava comigo assim: não, se eu for numa igreja, eu vou numa outra igreja. E eu disse para ela: ok, tudo bem, vai onde você quiser. Mas eu te aconselharia, e se eu puder te aconselhar, a ir numa igreja próxima da sua casa. Porque ali são pessoas que vão estar mais perto. Você vai ter comunhão com os irmãos, vai ser mais fácil para você ir. Se você vai num lugar longe, muito longe da sua casa, com raríssimas exceções, né, Silvia? Eu, você, né, e algumas pessoas aqui na igreja, com raríssimas exceções, você não vai conseguir ser ativo na vida da igreja, participar, estar em comunhão.
E depois de muita relutância, um domingo eu estava aqui na igreja e eu tenho uma colega que é de outra Nazareno, que é próximo da casa dessa menina, e ela me mandou, você não sabe quem está aqui na igreja, porque era a igrejinha do bairro. E essa menina, ela foi na igreja do bairro. No dia que ela foi, ela passou por um processo de libertação. Havia demônios na vida dela. E a partir daquele dia, ela nunca mais colocou um cigarro na boca. E você quer saber mais? Aquela menina, de manhã, ela foi no culto da manhã e Deus fez isso. Quando ela entra em casa, a filha dela, adolescente, 17 anos, não conhecia Jesus, disse, você saiu uma pessoa e você voltou outra. Brilho da glória de Jesus. Aí à noite a filha diz, eu quero ir com você. A filha foi com ela no domingo à noite, entregou a vida para Cristo. Sabe, isso é vida de comunhão na igreja, vida de verdade. A menina foi, passou uma semana, o marido foi junto com ela. Eles já tinham sido separados durante muitos anos, eles ficaram separados anos na vida deles. Eles estavam juntos porque ele ficou doente, ele teve um câncer e ela cuidou dele, Jesus curou ele do câncer. E ele foi acompanhando ela, começou indo acompanhando ela. 15 dias depois da filha ter entregado a vida para Jesus, ela desceu as águas. E, gente, o que Deus está fazendo na vida daquela família, vocês não têm noção da graça e do poder de Deus. Ela tem sido trabalhada, discipulada, e ela tem um chamado. Ela trabalha como técnica em enfermagem, mas ela é uma assistente social formada. E Deus tem usado os pastores ali para ministrar na vida dela. Aí agora ela e o marido já estão envolvidos no projeto de assistência a moradores de rua. Semana passada, eles levaram para o centro de recuperação 6 pessoas. De uma noite só, 6 moradores de rua foram resgatados e foram para o centro de recuperação. Gente, Deus está usando essa menina de 17 anos, ela faz inglês desde pequena e ela está no último ano de inglês, ela tem várias certificações, Cambridge, TOEFL, e agora a igreja então chama ela, o pastor chama ela e fala assim, o que você quer fazer? E ela diz assim, olha, eu posso dar aula de inglês, eu quero me voluntariar para servir a igreja, para abençoar aquelas pessoas que não têm condições de pagar inglês fora, ela fala fluentemente, aí o pastor chama, abriu, já tem turmas, e não bastasse isso, ela indo ajudar os moradores de rua, um empresário chegou para ela e disse assim, olha, eu gostaria que você fosse ministrar aula para os funcionários da minha empresa. O outro empresário levantou e disse, olha, você não gostaria de ministrar lá na minha empresa, e tem mais empresários que querem você como professor, uma menina de 17 anos. Que resolveu dedicar a vida ao Senhor, e aí ela disse assim, olha, eu não posso porque eu tenho um compromisso com a minha igreja, de ser voluntária lá, de entregar lá, eu tenho um compromisso lá de abençoar meus irmãos da fé, e é meu último ano do ensino médio, então eu não posso, eu só posso assumir esse compromisso lá na minha igreja, e eu vou abençoar lá. E aí Deus usa o pastor dela para dizer para ela o seguinte, ela não estava no culto, e o pastor disse, quem for ter aula, que é muito mais barato do que numa escola, todo o dinheiro, porque é pago, vai ser pago, não vai ser de graça, porque é muito caro, tem o tempo dela, é muito mais barato. E realmente é, porque eu pago inglês para minha filha, é menos da metade do preço, porque eu sei quanto que é. E o pastor disse, nós vamos abençoar a vida dela com esse dinheiro. Ela ouviu no culto transmitido. Ela ouviu na casa dela, e ela olhou para a mãe dela e falou, mas eu falei que eu ia voluntariar. Eu não ia cobrar, mamãe. Ela disse para a mãe dela, eu não ia cobrar. É voluntário. E aí ela disse, arruma a minha conta,
porque o meu dízimo tem que ser o dobro. Isso é família, isso é igreja, isso é vida autêntica. Quando eu converso com essa minha colega, essa semana chegou alguém que conhecia ela, da vida antiga dela. E quando a pessoa chegou no nosso ambiente de trabalho, e falou, e você, como você está? Ela disse, eu estou na igreja. Eu estou firme com Jesus, eu voltei com meu marido. Minha família está na igreja. E aqueles que não estão vão vir, porque eu creio nisso, é a promessa do Senhor para a minha vida. Ela olhou para ela e disse assim, na igreja? Você? Na igreja? Ela falou assim, eu tenho uma nova vida agora. E essa moça, essa mulher, entrou na sala onde eu estava, chorando muito. E ela disse assim para mim, olha, eu vou dizer para você, eu estou acreditando no que ela está me falando, porque eu sei quem ela era. Isso quer dizer ser autêntico, ser verdadeiro. Você não precisa esconder quem você era na sua vida longe de Jesus, porque a sua vida longe de Jesus é que vai testemunhar a respeito de você agora. Porque agora você é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Podia ter uma vida toda errada. E aí aquela moça disse para mim assim, desculpa a palavra que eu vou usar, mas ela era uma mulher da vida, para ser mais suave na palavra que ela falou comigo. Ela era uma mulher da vida. Se ela está me dizendo isso, e eu estou vendo nela a mudança, eu preciso acreditar. E aí a gente deixou o convite para essa menina ir visitar e também poder, quem sabe, ter um encontro com Jesus. E a única coisa que foi possível fazer ali naquele momento foi orar por ela, para que o Senhor possa tocar no coração dela. Coisas que o Senhor faz, querido. Onde você estiver, seja canal de bênção do Senhor. Confesse seus pecados uns aos outros. Está difícil, está vivendo uma vida difícil. Confesse seu pecado uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês possam viver juntos, integrados e curados. Nós só crescemos quando nós assumimos riscos. E o mais difícil de todos é ser honesto com você mesmo e com os outros. Na verdadeira comunhão, nós crescemos quando nós experimentamos a autenticidade. Quando a unidade na igreja, as pessoas experimentam a reciprocidade. Reciprocidade é a arte de dar e receber. É depender do outro, é a essência da comunhão. Sobre isso a Bíblia diz, em 1 Coríntios 12, 25, o modo pelo qual Deus formou o corpo humano é um modelo que nos ajuda a entender a nossa vida comunitária na igreja. Cada parte depende da outra. Cada parte depende da outra. Se você já teve a experiência de quebrar um dedinho do pé ou um dedo, você sabe o quanto faz falta. O quanto fica difícil para você fazer coisas rotineiras. Eu vi gente balançando a cabeça quando eu falava aqui, ó. Fica difícil. O Ederson hoje estava tocando de pé, mas ele fez arte um tempo atrás e quebrou o pé e ele precisava tocar lá sentado, porque não havia possibilidade de ficar de pé, é o corpo. Cada parte depende da outra, não é porque é o pé que é insignificante, não é porque é o dedinho que é insignificante, não. Todos são importantes. O corpo é um todo. Em mais de 50 ocasiões no Novo Testamento, nós somos orientados a realizar diferentes tarefas uns aos outros e uns dos outros. Somos mais constantes em nossa fé e crescemos dia após dia quando outras pessoas caminham conosco. E essas pessoas nos incentivam, elas nos fazem ser melhores.
Lembra que eu falei que caminhar sozinho pode nos levar à ruína. Mas quando nós caminhamos em unidade, em fé, por isso nós temos os grupos de comunhão, que devem voltar agora, a partir do início de fevereiro. Então, assim, é por isso que nós temos os ministérios na igreja, para não caminhar sozinho, para você ter alguém que te incentiva, que te impulsiona, que te ajuda na caminhada. A Bíblia recomenda responsabilidade, incentivo, honra e serviço recíprocos. Paulo disse, quero que nos ajudemos uns aos outros, com a fé que possuímos. A sua fé me ajudará, e a minha fé ajudará vocês. Romanos 1, 11 e 12. Ajudemos uns aos outros. Certamente, o testemunho da Silvia nessa manhã ajudou alguém aqui. E vai ajudar outras pessoas que ainda vão assistir esse culto nas nossas redes sociais. Talvez alguém que esteja passando pela mesma situação que ela. Então, na família da fé, nós nos ajudamos uns aos outros. O seu testemunho me ajuda a permanecer. O meu testemunho te ajuda a permanecer. A lista dos mandamentos recíprocos é grande. Podemos destacar: amem-se uns aos outros, aceitem-se uns aos outros, saúdem-se uns aos outros, tenham igual cuidado uns pelos outros, sujeitem-se uns aos outros, suportem-se uns aos outros, não tenham inveja uns dos outros, deixem de julgar uns aos outros, não se queixem uns dos outros, não falem mal uns dos outros, não mordam e devorem uns aos outros, não provoquem uns aos outros, não mintam uns aos outros, ensinem uns aos outros, encorajem uns aos outros, aconselhem-se uns aos outros, sirvam uns aos outros, levem os fardos pesados uns dos outros, sejam hospitaleiros uns dos outros, sejam bondosos uns para com os outros, orem uns pelos outros. Na verdadeira comunhão, você percebe que está crescendo quando você começa a praticar a reciprocidade, dar e receber. Eu não só dou, eu recebo, mas eu também não só recebo, eu dou. Então você entende que você está crescendo quando você começa a servir na casa do Senhor. Quando você começa a servir, é o símbolo de que você está crescendo. Porque agora você não é apenas um receptor, mas também você é alguém que está distribuindo daquilo que você recebeu. Você tem recebido grandes coisas, você tem recebido crescimento do Senhor, você tem recebido bondade do Senhor, você tem recebido experiências sobrenaturais e extraordinárias com o Senhor. Então você precisa repartir aquilo que você tem recebido. Quando há unidade na igreja, as pessoas experimentam a compaixão. Compaixão não é dar um conselho ou oferecer uma ajuda eventual. É penetrar e compartilhar a dor dos outros. Paulo ensinou aos crentes de Colossos como deve ser a atitude de um povo santo. Colossenses 3,12 diz: como povo santo, sejam compassivos, bondosos, humildes, mansos e pacientes. Eu quero confessar que isso aqui que Paulo escreve não é algo fácil da gente colocar em prática. Pelo menos para mim não há. Mas é um desafio, como povo santo, sejamos compassivos, bondosos, humildes, mansos e pacientes. A compaixão, ela satisfaz duas necessidades fundamentais do ser humano: a de ser compreendido e a de ter seus sentimentos respeitados. Compreender e respeitar o sentimento de alguém abre caminho para a verdadeira comunhão. O problema
é que nós estamos quase sempre tão ansiosos por corrigir situações que não temos tempo de sentir compaixão. Ou então, nós estamos tão preocupados com nossas mágoas que a autopiedade, ela esgota completamente a compaixão pelas outras pessoas. A gente olha tanto para as nossas dores, tanto para aquilo que nos machuca, que nós esquecemos de olhar para aquilo que machuca o outro, de olhar para a necessidade do outro, porque eu estou preocupado com aquilo que está me matando. A verdade é que quando eu começo a olhar para o outro, o meu problema começa a ficar tão pequenininho, porque eu começo a ver problemas tão maiores que o meu fica pequeno demais diante daquele. E talvez me leve a fazer a oração de dizer, Senhor, faz o seguinte, para de olhar para mim, começa a olhar para o meu irmão, ele está precisando mais do Senhor agora do que eu. Eu ainda consigo sofrer um pouquinho mais. Mas ele já está no limite, Senhor. Envia o anjo lá. O anjo que estava vindo para cá, envia para lá primeiro. Depois o Senhor manda ele aqui, porque eu sei que o Senhor não vai esquecer de mim. A verdade é que a compaixão é a comunhão de sofrimento que ocorre quando tomamos parte da dor e das aflições uns dos outros e carregamos os fardos uns dos outros. Os que melhor compreendem esse nível são aqueles que ao redor do mundo são perseguidos. A igreja é perseguida, discriminados e muitas vezes martirizados por causa da sua fé. Gálatas 6:2 diz, compartilhem os seus problemas e aflições uns com os outros e dessa forma obedeçam à lei de Cristo. A compaixão geralmente ela é demonstrada em tempos de crise, tristeza, em tempos de dúvidas profundas. Quando as circunstâncias esmagam a vida dos nossos irmãos ao ponto de sua fé vacilar. É quando eles mais precisam da nossa compaixão. A compaixão nos move a ajudar os irmãos a superarem suas dificuldades. Jesus é o nosso maior exemplo de compaixão. Jó exclamou, um homem desesperado deve receber a compaixão dos seus amigos, muito embora ele tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Ainda que ele tenha se afastado um pouco da sua fé, ainda que ele tenha abandonado o temor a Deus, ele deve receber a compaixão dos seus amigos. Compaixão é uma característica daqueles que desfrutam a verdadeira comunhão, daqueles que não abrem mão da unidade. Compaixão é eu perceber a necessidade do outro e eu poder estender a mão para o outro, mesmo que talvez eu não consiga sanar a dificuldade dele. Talvez a dificuldade que ele esteja enfrentando é uma conta que está atrasada, é algo que ele não conseguiu pagar, talvez por escolhas que ele fez lá atrás, eu não sei. Talvez eu não tenha recursos para poder ir lá e pagar a conta dele. Mas eu tenho palavra, eu posso orar e dizer para ele, olha, eu creio que Deus vai abrir a porta. E Deus então abre a porta para que ele possa sarar. Sabe, querido, nós precisamos entender, na vida de comunhão, e quem é pai também vai entender isso, que muitas vezes eu não posso solucionar o problema. Muitas vezes eu não posso solucionar o problema, porque senão o filho nunca vai aprender. E aí eu não estou sendo agente de transformação na vida dele. Eu estou impulsionando ele a não crescer. Muitas coisas acontecem na vida da igreja. E muitas vezes, alguns até nem entendem. Talvez um irmão está com a conta atrasada e chegou e pediu a um dos pastores na igreja e o recurso não chegou para a vida dele. Mas talvez você não saiba. A conta ficou atrasada porque ele
comprou 5 pizzas na semana anterior e não pagou a conta. E agora ele precisa aprender a estabelecer prioridades. O que não pode faltar é o arroz e o feijão. A pizza é supérflua, a gente vive sem pizza. A verdade é que muitas vezes ele precisa aprender a como administrar os recursos. Porque o grande problema não é o quanto nós ganhamos, mas como nós administramos aquilo que vem às nossas mãos. Eu não posso receber um salário de R$ 2.500 e gastar 3.000, a conta não fecha. Então eu preciso sentar e eu preciso organizar a minha vida e dizer, peraí, eu tenho TV a cabo, pago R$ 200 a TV a cabo, posso viver sem ela, tenho que cortar do meu orçamento, porque essa é a minha realidade agora. E não pense você que eu estou falando de algo que eu não vivi. Eu vivi na minha vida. Porque o desemprego também já bateu na minha casa. Mais de uma vez, mais de 2 vezes, mais de 3 vezes. E quando o desemprego bate na porta da nossa casa, nós temos que sentar e reavaliar. E olhar para as nossas finanças e dizer onde é que nós vamos cortar. E o que nós teremos que cortar. Como é que nós vamos caminhar? Isso pode tirar, isso pode tirar. Isso aqui dá para tirar, isso aqui não dá para tirar. Então, nós vamos ter que tirar de outro lugar. Para poder equilibrar as finanças. Então, muitas vezes, Deus nos ensina. Nos ensina nos tempos de adversidades. Nós aprendemos enfrentando adversidades. Levando muito tapa na cara. Mas nós aprendemos. Nós aprendemos, e eu já contei em outro tempo, que nós chegamos um dia no hipermercado, naquela época das TVs de 29, que não tem mais, não era nem tela plana, era de tubão ainda. Mas todo mundo tinha TV de 29. Eu tinha uma de 20. Faltava ainda 9 polegadas para alcançar. Então, assim, tinha uma de 20. Chegamos no hipermercado. Promoção da TV de 29, é a nossa oportunidade. Afinal de contas, é promoção. Quando a gente ouve falar de promoção, liquidação, 50% de desconto, os olhinhos brilham, né, não? Aí nós fomos lá, pegamos aquela caixona, gente, nem cabia dentro do carrinho. Colocamos na caixa e saímos, feliz da vida, andando no meio do mercado. No meio do mercado, eu parei, olhei para o Fábio, ele olhou para mim e nós fizemos a pergunta que nós aprendemos no Crown. É necessário? Nós precisamos? E aí nós olhamos um para o outro e dissemos, não. A nossa está funcionando. Tudo que a gente vai assistir com essa, nós vamos assistir com a outra. Então, nós não precisamos. Não é uma necessidade. É só um luxo. Então, nós voltamos, devolvemos a caixona, continuamos com a nossa TV de 20 polegadas, ainda por muitos anos, quando já tinham lançado as de tela plana, e nós só fomos ter uma TV de tela plana, que é a que eu tenho até hoje na minha casa, há cerca de 6 anos atrás. Até então, foi a TVzinha de 20 polegadas, porque aquela não era necessário, não era prioridade. Era só um luxo que podia esperar um tempo oportuno. Então, nós precisamos entender que na vida da igreja funciona assim também. Há alguns irmãos nossos que às vezes nós queremos muito estender a mão. E não é que já não estendemos a mão, mas é que a gente vai percebendo que nós estamos atrapalhando o que Deus quer fazer, para que ele aprenda a como administrar aquilo que Deus já deu para ele. Então, a gente precisa, como pais, dizer não. O não é difícil. Para mim, como mãe, é difícil dizer não. E, como pastora, também é difícil dizer não.
Pastor Santo tem muita dificuldade de dizer não. Vocês acham que não, mas a gente que está com ele sabe, porque muitas vezes eu tenho que dizer para ele, o senhor precisa dizer não. E ele fala, mas eu não posso dizer não, então pode deixar que digo eu. Mas é não, precisa ser não. Porque se a gente continua dizendo sim, não há crescimento, não há avanço. Então nós precisamos dizer não aos nossos filhos. E na família da fé, em muitos momentos, nós também vamos receber um não. Eu já recebi vários nãos na minha vida. E eles serviram para me fazer crescer, para me impulsionar a ir mais longe. Quando há unidade na igreja, as pessoas experimentam a misericórdia. A comunhão é um momento de graça em que os erros não são criticados, mas apagados. A comunhão verdadeira acontece quando a misericórdia ela triunfa sobre a justiça. Todos nós precisamos de misericórdia. Tem gente aqui nessa manhã que precisa de misericórdia, eu sou a primeira. Eu preciso de misericórdia. Todos nós precisamos, porque todos tropeçamos, caímos e precisamos de ajuda para retomar o caminho. Precisamos oferecer misericórdia uns aos outros e estar dispostos a recebê-la uns dos outros. Deus diz, quando as pessoas pecarem, vocês devem perdoá-las e confortá-las, para que não sejam vencidas pelo desespero. 2 Coríntios 2:7. Você não pode ter comunhão, viver em unidade, sem que nesse ambiente exista o perdão. Deus nos adverte a jamais guardarmos rancor, porque a amargura e o ressentimento destroem a verdadeira comunhão. A Bíblia nos dá a seguinte orientação em Colossenses 3:13. Vocês precisam ter consideração para com as faltas uns dos outros e perdoar os que lhe ofendem. Lembrem-se, o Senhor perdoou vocês, por isso vocês devem perdoar uns aos outros. Todos nós fomos perdoados por Deus. Então, por que não perdoamos? Por que temos tanta dificuldade de liberar perdão para o nosso irmão, que talvez nos olhou atravessado naquele dia? Talvez você entrou e ele nem falou a paz do Senhor. Talvez você chegou, mas você também não foi lá falar a paz para ele, né? Porque às vezes a gente só quer, vem a mim, mas eu não vou. Eu falo, ixi, a pastora passou ali no estacionamento, nem me falou hoje. Hoje eu entrei conversando com o Marcos, olha só, hoje, falando de hoje. Cheguei, vim do estacionamento, encontrei o Marcos ali e estamos ali já trocando, conjecturando questões ministeriais. E ele falando, Lu, então eu vou pensar que eu vou fazer assim. Eu falei, então nós vamos fazer assim, assado, e entramos conversando. A irmã Liane estava ali na recepção. A irmã Liane estava ali, e eu passei conversando com o Marcos. A irmã Liane atravessou e falou, pastora, paz do Senhor, bom dia. E a irmã Liane, desculpa, entrei conversando com o Marcos e não cumprimentei. Então ela fez certinho. Pastora passou, não me falou nem bom dia, não me deu a paz, vou atrás dela. Pastora, a paz, me deu um abraço. Aleluia, glória a Deus. É assim que precisa ser, querido. Não adiantava nada. Aí a pastora entrava, a irmã Liane ia lá e ia falar para a Adriana assim, ó, pastor entrou hoje, nem me cumprimentou. Não. Então, às vezes, o irmão não cumprimentou, que ele entrou pensando em outra coisa. Estava no outro mundo, eu estava com o Marcos pensando o que é que nós ia fazer. Então, isso é importante. Ao invés da gente ficar olhando a falta do outro, eu posso já liberar perdão. Irmã Liane liberou perdão para mim, imediatamente. Nem deu tempo de criar raiz de amargura no coração dela. É exemplo, gente, do dia a dia, do cotidiano, mas se uma raiz de amargura entra no nosso coração, aquilo cria um buraco na nossa vida. E atrasa a gente de crescer. Quando nós não perdoamos, é um atraso de vida para nós.
E nós precisamos lembrar que o Senhor nos perdoou. Olha para você, comece olhando para você, o quanto o Senhor tem te perdoado todos os dias. Se eu ficar olhando muito, dá até medo dele não perdoar tudo. O Senhor nos perdoa, Ele nos perdoou primeiro, então eu devo perdoar uns aos outros. A misericórdia de Deus para conosco é um estímulo para que nós sejamos misericordiosos uns com os outros. Jamais lhe será pedido que perdoe alguém mais do que Deus já lhe perdoou. Então, sempre que você for magoado, sempre que você for ferido por alguém, você poderá usar sua energia e seus sentimentos para buscar vingança ou para encontrar uma solução. A melhor opção é encontrar uma solução através do perdão. Ninguém pode desejar crescer na vida espiritual sem desenvolver a capacidade de perdoar. A misericórdia não exige seus direitos. Ela é uma característica fundamental da vida daqueles que promovem a unidade do corpo de Cristo. Se você não está pronto para perdoar, você não está pronto para crescer. Mas nessa manhã, eu sei que aqui existe gente pronta, gente que tem crescido e gente que vai crescer ainda mais. Porque neste lugar tem um povo que tem desejado viver vida de unidade e comunhão. Um povo que está dizendo, olha, eu quero avançar, eu quero crescer como igreja de Cristo. Nós precisamos de unidade para crescer. É a unidade que faz a igreja viver uma comunhão de verdade. E para que isso aconteça, eu e você temos responsabilidades que não podem ser transferidas para outras pessoas. A igreja não é um sozinho, a igreja não é só lá na minha casa, a igreja é esse corpo aqui reunido neste lugar. Nós somos a igreja do Senhor aqui. Se nós fizermos o que a Bíblia nos diz para fazer, a comunhão ela vai acontecer. E quando isso acontecer, vamos perceber o quanto crescemos nessa caminhada de vida cristã. Por isso, quando alguém tirar você do foco, quando o diabo tentar roubar a semente que Deus está plantando em seu coração, nessa manhã, não permita que isso aconteça. Lembre que quando há unidade na igreja, as pessoas experimentam autenticidade, as pessoas experimentam reciprocidade, as pessoas experimentam compaixão e as pessoas experimentam misericórdia. E isso é comunhão. Isso é viver em unidade. Isso é não olhar como aquele que está no lugar de julgar. Nós não fomos chamados para julgar. Nós fomos chamados para amar, para servir, para abençoar o nosso irmão. Está andando errado, eu vou chamar, meu filho, vem cá. Está certo o que você está fazendo? Isso é certo? Vez por outra, na correção dos nossos filhos, eu chamo a minha e falo assim, está certo isso aqui? O que você acha? Está certo? Não, não está certo. Então, vamos consertar. A esperança. Nós precisamos chamar, nós precisamos abraçar nossos jovens. Não adianta nada. Você vê que o jovem está fazendo alguma coisa errada e você só detona ele. Não, abraça, chega lá, fala assim, meu amor, o que você está fazendo na tua vida? Jesus tem algo lindo para realizar em você. Vamos junto, vem para cá, fica junto, fica pertinho. Olha, eu amo você. Não importa o que você faça, eu amo você. Eu continuo te amando porque Jesus te ama. Não é o que você faz que faz você deixar de ser amado. Querido, se fosse assim, não sobraria nenhum de nós. Nenhum de nós. O Senhor não teria como amar nem eu e nenhum de vocês. Mas Ele nos ama. Porque não é o que a gente faz. É o que a gente deixa de fazer. É o que a gente deixa de errar, que nos faz aproximar dEle e viver uma vida de unidade. Nós vamos caminhar 2024 como uma igreja que crê que através da comunhão, Deus faz
coisas extraordinárias na igreja, na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. E eu quero declarar que você vai viver coisas extraordinárias do Senhor na sua casa. Você vai viver coisas extraordinárias do Senhor no seu trabalho, coisas que você nunca viveu. Você vai se posicionar como alguém que faz parte do corpo de Cristo, não como alguém que está fora, não como alguém que não faz parte, mas como alguém que está inserido no corpo, servindo no corpo, dando e recebendo do corpo, para que possa viver plenamente uma vida cristã, dentro e fora das quatro paredes da igreja. Você crê nisso? Tome essa palavra para você. Vou convidar o Ministério de Louvor para chegar. Nós vamos adorar o Senhor. Eu quero que você curve a sua cabeça nessa manhã. E que você faça uma autoanálise. Você com você. Você olhando para você e da sua vida até agora, como eu tenho vivido? Como eu tenho me posicionado dentro do corpo de Cristo? Eu tenho me posicionado apenas como alguém que está aqui, que se reúne com um grupo de pessoas, mas que não serve, que não está envolvido. Nós temos falado aqui no altar, e o pastor também, o pastor tem falado no altar, e a gente tem dito e tem chamado você para a comunhão. Chamado você para o corpo. Ser parte do corpo é estar verdadeiramente inserido nele. Não é só vir em um ajuntamento como esse. É muito mais do que participar de um ajuntamento. É trabalhar nele, é servir nele, se envolver. Há lugar, há espaço para todo mundo. Há espaço para cada dedo da nossa mão, da mão direita, da mão esquerda. Há atribuições para cada um de nós. Cada um de nós é dotado de dons e talentos que são únicos. Há dom que só você tem. E você pode usar o que você tem no reino. Ah, pastor, eu só sei cozinhar. Gente, tem lugar para cozinhar. Ministério infantil, toda semana. Se você disser para mim assim, olha, eu quero servir só para fazer o lanche para as crianças, tem lugar, está faltando gente para fazer o lanche para as crianças. Geralmente quem faz o lanche para as crianças é quem vai ministrar a palavra para as crianças, porque está faltando o seu dom e o seu talento lá. Então a pessoa que vai ministrar para as crianças, ela chega num domingo de manhã e ela chega mais cedo para fazer o lanche. Porque não tem alguém para fazer o lanche, porque está faltando no corpo. Sabe aquela pecinha do corpo? Está faltando. Que tem o dom, que tem o talento. Que sabe preparar um lanche para as crianças. Que sabe recepcionar alguém. Ah, mas eu não quero ir no altar a orar por ninguém. Eu não sei orar por ninguém. Não tem problema não. Você sabe dizer a paz do Senhor e dizer seja bem-vindo. Ah, mas eu não sei, mas eu sei olhar os carros. Tem lugar para você lá, não tem, Altamir? Tem lugar. E lá eles falam os guardiões, né? Não sei como é que a gente trabalha isso, mas assim, tem mulher que pode ajudar também, não pode? Ou é só homem, é só fechado? Não? Ah, então mulher você pode ser guardião também. Talvez você fale, eu não tenho aptidão para outra coisa, mas eu vou conseguir orientar os irmãos para ele dar ré no carro, para ajudar ali, para na hora de sair eu olhar e falar assim, ó, pera um pouquinho, não sai ainda não, agora vem. Há lugar no corpo para você. Há um lugar que está vazio, porque você ainda não está lá. O seu lugar no corpo é o seu lugar no corpo. Eu não posso fazer o que Deus direcionou para você fazer. Porque eu não vou fazer como você pode fazer. Você pode fazer muito melhor. Porque Deus te dotou desse talento.
Talvez você fale, olha, eu não consigo ministrar uma aula para as crianças. Mas você consegue pegar na mão de um pequeno para trazer aqui no banheiro, para ele poder usar. Você consegue pegar uma jarra de água e colocar nos copinhos lá no Espaço Kids, para ele beber uma água. Há lugar para você servir no reino, querido. Há tanta coisa que pode ser feita. Talvez você esteja em casa e você diz assim, não, mas nada disso é o que move meu coração. Mas eu gosto de carpir terreno. Você vem aqui durante a semana, fala assim, pastor, hoje eu vim, eu quero fazer uma limpeza aqui no templo. Olha, eu vim porque eu quero fazer tal coisa aqui. Eu estou doando meu dia de trabalho para o corpo. Para o corpo. Há lugar para você servir. Há lugar. O seu lugar está reservado. Mas você precisa tomar posição e dizer, eu sou parte do corpo. Eu não sou só alguém que estou passando por aqui. Eu sou parte do corpo. Eu quero fazer diferença nesse lugar. Eu quero ser diferença nesse lugar. E quando as pessoas aqui chegarem, elas vão experimentar do fruto do meu trabalho, daquilo que eu fiz. Ela não precisa nem saber que eu fiz, mas eu fiz. Eu sei que está lá. Vocês chegaram aqui para o culto de virada de ano, viram uma decoração linda na igreja. Talvez você nem saiba quem fez, mas as meninas que fizeram, elas sabiam. Elas estavam sentadas e olhavam, e quando o povo ia tirar foto, no coração, borbulhava e dizia, tem meu dedinho ali. Tem meu dedinho ali, olha que legal, as pessoas gostaram. Elas foram tirar foto. Ai, que bonito. Para ter arranjo aqui, alguém precisou ir atrás. Alguém foi lá e comprou e tal. E aí quando senta ali, quem fez, vira e mexe, vem no meu ouvido e fala, mas é bonito aqueles arranjos, hein? Vira e mexe, elas falam comigo, eu estou sentada e uma fala assim, realmente esses arranjos são bonitos. São bonitos. Caros também, mas são bonitos. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado ao Senhor pela junta que liberou para alguém poder ir lá para comprar, para deixar o ambiente bonito, porque é a nossa casa. É o lugar onde nós chegamos para adorar o nosso Pai, e para estar com Ele, e para estar com os nossos irmãos. Então eu pego aquilo que eu tenho, tudo que tenho, nós cantamos, Senhor, eu te dou, eu vou gastar toda a minha vida contigo, e eu não vou descansar, porque eu vou me doar para o Senhor, eu vou me doar para os meus irmãos, para a minha comunidade, para o lugar onde o Senhor me plantou. Você quer fazer diferença? Faça diferença no lugar onde você está. Conheci muita gente que queria fazer diferença. Queria fazer diferença na África, na Ásia, na Oceania. Você pode fazer diferença lá também. Mas você tem que começar fazendo diferença no lugar onde você está plantado. Durante toda a minha vida ministerial, eu fiz diferença no lugar onde eu fui plantada. Enquanto eu servi na igreja onde meu pai pastoreava, eu fiz diferença lá. Deixei implantado coisas que funcionam lá até hoje. Está lá. Quando eu morei no Rio, eu fiz diferença lá naquela igreja onde eu estava servindo. Quando eu vim para cá e estou aqui, eu quero fazer diferença neste lugar. E não é achar e dizer assim, você é metida, não é não, mas eu sei que eu já fiz diferença aqui na 8ª igreja. Porque eu sei de pessoas que eu já toquei com a vida de Deus. Pessoas que foram restauradas e que estão caminhando com Jesus. Por aquilo que Deus me usou. Não tem nada a ver comigo, tem a ver com Ele. Mas eu abri o meu coração para ser usada por Ele, com meus dons e talentos. Eu disse, eis-me aqui, Senhor, me usa. Eu quero fazer diferença nessa família, neste lugar.
aqui eu estou. No ano de viver a comunhão na igreja, é o ano de você dizer: eis-me aqui, Senhor, me usa naquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero servir. Eu não sei onde, Senhor, então direciona. E você vai perceber que Deus vai direcionar. Pessoas vão chegar até você e vai dizer: estou precisando de ajuda ali, pode me ajudar? Ou você vai olhar e vai ver uma necessidade e você vai chegar e vai dizer: eu estou querendo servir ali, como é que eu faço? E Deus vai abrir portas para você servir. Eu quero dizer para você que tem lugar. Tem lugar na mesa da mídia, tem lugar em cada ministério dessa igreja. E tem lugar que nem tem ministério criado ainda, porque está esperando você. O talento é seu, o dom é seu. Pai, nessa manhã nós te louvamos pela sua palavra. A sua palavra que nos traz ânimo, a sua palavra que nos direciona, a sua palavra que nos empodera a crescermos e a cada dia nos aproximarmos mais de ti. Deus, que essa palavra ela não fique apenas aqui nesse tempo, mas que ela continue ministrando no nosso coração e nos desafiando a ser melhores a cada dia. Nos ajude a olhar para o nosso irmão com misericórdia e com um olhar perdoador. Nos ajude a ter o desejo de estender a mão e de ajudar a cada um dos nossos irmãos, cada um da nossa família e aqueles também que não são da nossa família. Que o Senhor nos ajude a crescer cada dia em intimidade com o Senhor. Que cada dia nós possamos crescer em graça, crescer em conhecimento, crescer em unidade. Deus, e que o Senhor continue acrescentando na vida da igreja aqueles que vão sendo salvos. Que seja assim na vida da nossa igreja e seja assim na vida da nossa família. Que enquanto nós estejamos estendendo a mão, sendo misericordiosos, abençoando aqueles que estão ao nosso redor, que estão perto de nós, que o Senhor, aquele que tudo pode, aquele que tudo vê, esteja alcançando aqueles ainda não alcançados da nossa família. Que o Senhor esteja enviando aqueles que estão pregando a mensagem de salvação, aqueles da nossa família que não estão perto de nós, que nós não conseguimos alcançar, mas à medida que nós servimos aos nossos irmãos aqui, que eles também sejam alcançados, para que o nome do Senhor seja glorificado nesse tempo. Nós oramos, Senhor, nós oramos por esse tempo de consagração, por esse tempo de jejum, de oração, que o Senhor continue fazendo milagres no nosso meio, que coisas sobrenaturais continue acontecendo na nossa vida e na vida da igreja, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor nessa manhã? Aleluia. Você pode ficar de pé. Nós vamos encerrar. Enquanto o louvor louva, você vai cumprimentar seu irmão que está aí. Você vai liberar uma palavra de bênção sobre ele. E assim você vai estar despedido.